Isso aí, galerinha, olha que questão linda essa aqui. Essa questão aí, cara, é uma questão muito bonita. Eu diria que eu só consigo resolver ela hoje com tranquilidade sem olhar para o formulário, porque recentemente eu tô fazendo Física Geral 4 na Federal agora, e a minha última prova que eu fiz na quinta-feira passada foi sobre isso. Então, como eu estudei um pouco mais a fundo o fenômeno, hoje eu tenho mais segurança para mostrar, olha, é assim que esse fenômeno acontece, tal. Mas eu vou te dizer, cara, que via de regra matar esse fenômeno no vestibular para o aluno, né, que não tá top da física, é mais fácil de pegar a fórmula e aplicar a fórmula de olho fechado. De qualquer forma, eu quero poder aproveitar essa pedida, ótima pedida que o amigo fez, para a gente discutir de repente, e aí eu consigo, com um pouco de sorte aqui, dar uma explicação ainda melhor para vocês a respeito desse fenômeno. Considerando o experimento realizado por Young para constatar o fenômeno da interferência construtiva e destrutiva da luz, considere os seguintes dados. Velocidade da luz no meio, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isso aí a gente conhece, velocidade da luz no vácuo. Distância da quinta franja clara até a linha central, 10 milímetros. Olha o que ele está dizendo, é aquele experimento onde ele tem duas frestas iluminadas com uma luz coerente. Essas duas frestas então vão gerar, né, raios de luz que quando a gente for olhar para o anteparo onde a luz está batendo, nós vamos ver uma franja clara no meio, lembra? Aí uma franja escura, uma outra franja clara aqui em cima e outra aqui embaixo. Outra franja escura, uma outra franja clara aqui e aqui. Outra franja escura, uma outra franja clara aqui e aqui. E em vez de a gente só ver dois riscos de luz, né, a gente vê uma franja luminosa. Ele disse o seguinte, ó. A distância da quinta franja clara até a linha central é 10 milímetros. Quinta franja clara. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Essa distância dessa franja até a linha central, ele me disse que é 10 milímetros. A distância das fontes até o anteparo de projeção são 5 metros. Óbvio que não está proporcional. Tu vê, isso aqui é uma distância enorme, isso aqui é uma distância minúscula. A frequência da luz é 6 vezes 10 na 14 Hz. Com base nos dados, determine a distância entre as duas fontes coerentes. Ele quer saber essa distânciazinha aqui, ó. Ele quer saber aquela distânciazinha ali. Show de bola. Pessoal, olha só. Uma coisa que eu não fiz ao longo do ano. Quando chegou nessa hora aí de experiência de Young, eu simplesmente mostrei para vocês o porquê que apareciam as franjas. Mas na dedução que eu mostrei para vocês, não era uma dedução assim, né? Eu fiz uma dedução meio nas coxas, assim, para te convencer de que a fórmula funcionava, tal, mas nós passamos meio batido por essa parte. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para tentar te mostrar a origem dessa encrenca aí. Muito boa pedida, garoto. Eu poderia simplesmente virar as apostilas de algumas páginas anteriores, pegar a fórmula para esse experimento, jogar a fórmula ali, substituir os dados e terminar. Mas, né, quero ver se a gente faz uma coisa mais bonita aqui. Vamos pensar o seguinte. Luz. Luz é uma radiação eletromagnética. Se a origem da luz é a mesma, quer dizer que quando por aqui passou um campo elétrico, por aqui também estava passando o mesmo campo elétrico. Quando por aqui tinha um campo magnético, aqui também tinha um campo magnético na mesma situação. Só que aqui vai ocorrer o fenômeno da difração, né? Concorda comigo? Ou seja, vai espalhar a luz para todos os lados. Aqui também vai espalhar a luz para todos os lados. Então aqui vai sair campo eletromagnético, eletromagnético. E aqui também campo eletromagnético, eletromagnético.
Quando esses raios de luz, os que se espalharam aqui, os que se espalharam aqui, se cruzarem, em cada ponto deles pode estar acontecendo dos campos elétricos estarem juntinhos apontando para o mesmo lado, e aí vai dar um campo elétrico mais forte ainda, a luz mais intensa, mas pode acontecer de um estar apontando o campo elétrico para um lado, enquanto para o outro está apontando o mesmo campo elétrico. E aí se anula e dá escuridão total. É aí que aparecem as franjas claras e escuras. Vocês devem concordar comigo que se, por exemplo, aparecer uma franja clara ali, é porque o raio que saiu daqui e o raio que saiu daqui, ao chegarem ali, estavam em fase. Crista com crista, vale com vale. Crista com crista, vale com vale. Aí dava uma luz mais intensa ainda. Beleza? Porém, quando eu for analisar o caminho desse raio para cá e para cá, o que aconteceu é que, em função de um ter andado mais que o outro, saiu de fase. Quando um tinha crista, o outro tinha vale. Deu uma interferência totalmente destrutiva. Vocês devem concordar comigo, então, que o que define onde vai ter uma franja clara e uma franja escura é se a interferência é construtiva ou destrutiva. E como é que eu consigo ver isso aí? Eu vou ter que ver qual é a diferença de distância que um raio caminhou para o outro. Como assim? Eu não falei para vocês que eles chegaram aqui e aqui em fase? Se eles chegaram em fase, se os dois tivessem andado a mesma distância, por exemplo, até o centro eles não andam a mesma distância, então eles vão continuar em fase. Por isso que no centro sempre vai ter uma franja clara, interferência construtiva. O problema é que um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do centro, um pouquinho acima, esse raio andou menos do que o de baixo. Um pouquinho abaixo, o raio de baixo andou menos que o raio de cima. Quanto a menos? Se eles tivessem andado lambda a mais ou lambda a menos, não ia mudar nada, porque eles estavam assim, ó, lá na franja central eles estavam em fase. Concorda comigo? Se ocorre de um andar um lambda a mais que o outro, o que é lambda, gente? Comprimento de onda. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Se eu jogar essa... Tem duas ondas aqui, tá vendo? Uma junto com a outra. Se eu jogar ela lambda para frente, ela continua em fase. Para que os raios fiquem exatamente defasados e anulem um ao outro, a diferença de tamanho entre uma e outra tem que ser lambda sobre 2. Se um andar meio lambda a mais que o outro, vai acontecer o seguinte, ó. Agora sim, né? Tu concorda? Vale com crista, vai anular. Ou seja, eu só tenho que dar um jeito de calcular quanto a mais um raio anda que o outro. Se eu quiser que dê franja clara, eu igualo essa diferença de caminho a lambda, um milho inteiro de lambda. Assim, uma defasa da outra a quantidade exata para continuar dando interferência construtiva. Se eu quiser uma franja escura, é só igualar a diferença de caminho entre o raio e outro, a lambda sobre 2. Assim, eles vão ter se defasado exatamente para dar escuridão na hora. Agora, olha só a sacada dos físicos para achar essa diferença de tamanho sem sofrer tanto. Dá uma olhada, cara, isso aqui que é foda, inacreditável. E por que que eu vou te falar agora é uma aproximação, não serve para toda a situação do mundo. Se essa distância aqui é bem grande, comparada com essa, a diferença angular entre os raios vai ser muito pequena. A diferença entre um raio e outro. Um raio e outro vão ser quase paralelos ao sair. Se isso aqui for quase junto, cara, ó, bem pequenininho, nanômetros de diferença entre uma e outra. Ou seja, um raio e outro não vão estar essa diferença angular toda, um subindo, outro descendo. Eles vão estar quase paralelos. Então imaginem as duas frestas ampliadas, mas elas são bem pequenas, as duas frestas. Lá longe está a parede onde elas vão bater. Um raio está aqui, o outro raio que saiu dali está ali. Eu estou usando como referência esta linha central. Concorda comigo? Vamos tirar um raio saindo da linha central e indo para lá. Eu posso usar como referência esse ângulo θ aqui, ó. Como eu sei essa distância aqui, ó. Aliás, não, como eu sei essa distância daqui até aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu souber aquele ângulo θ, eu consigo achar aquela distância lá sem problema, né? Ou seja, eu posso dar um jeito de descobrir quanto é aquele ângulo θ ali. Se eu descobrir quanto é aquele ângulo θ, eu mato a charada. Se realmente for grande essa distância e essa pequena, a diferença angular entre esse raio e esse vai ser mínima, né? Eu até poderia, dando um zoom aqui, dizer que esses raios
são paralelos um ao outro, esses raios aqui, ó, R1 e R2. São paralelos e fazem um ângulo θ com a horizontal. Aqui está de onde eles saíram, os orifícios. Se esse ângulo aqui é θ, aqui também o ângulo é θ, eu posso imaginar um triângulo retângulo aqui, ó, onde esse ângulo aqui também vai ser θ. Esses raios estão indo para bater na parede lá na frente, não é? Tu concorda que esse tamanho aqui é o quanto o raio 2 andou a mais que o raio 1? Olha aqui, ele andou só esse tantinho a mais, né? Se os dois tivessem partido daqui, eles teriam andado a mesma distância. Então, se eu descobrir esse ΔL, o quanto a mais um raio caminhou que o outro, eu consigo comparar isso com lambda, com comprimento de onda, e ver quantas vezes um a mais andou que o outro, quantos lambda um a mais andou que o outro. Como é que eu vou achar esse ΔL ali? Esse ΔL ali, eu vou descobrir ele da seguinte maneira, ó. ΔL, seno é o cateto, que é o ΔL sobre A, e essa hipotenusa era a distância entre os orifícios, né? Concorda comigo? Então fica seno de θ é igual ao cateto oposto, ΔL, sobre a hipotenusa D. Então olha só, o ΔL é seno de θ vezes D. É assim que se descobre o quanto a mais um raio andou com o outro. Cuidado, galera, isso aqui tem uma limitação. Para que esses raios sejam considerados praticamente paralelos, a tela onde a luz vai bater tem que estar muito mais distante, tem que ser muito maior do que o espaçamento entre os orifícios, senão essa fórmula vai para o lixo, certo? Bom, e galera, outra, né? Para ângulos pequenos, vocês lembram que para ângulos pequenos, seno de θ é aproximadamente igual ao próprio θ em radianos? 10 graus, por exemplo, tu pega 10 graus, calcula o seno de 10 graus, certo? E pega 10 graus e vai comparar com o valor dele, dá o mesmo resultado praticamente. Tangente também dá. Para ângulos pequenos. Quando o meu professor vinha com isso na faculdade, eu pensava, é mentira. Só que depois eu peguei minha HP e fiz o teste, botei ângulo pequeno lá, tipo 5 graus. 5 seno. Ó, 5 graus, o seno de 5 graus é 0,0871. É isso aqui. Mas quanto é que é 5 graus em radiano? 5 graus, para passar para radiano, tu multiplica por π e divide por 180, não é? 3,14 vezes 180 divide. Olha quanto é que é isso aqui em radiano. É 0,087. Ou seja, quando tu vai calcular 5 graus, ou, né? Seno de 0,087 radianos, que é a mesma coisa que o seno de 5 graus. O resultado é o próprio valor do radiano. O resultado é 0,87. Para ângulos pequenos, seno deste ângulo em radiano, a tangente desse ângulo em radiano, ou o próprio ângulo, dá no mesmo. De novo. Vamos pegar a tangente. Será que a tangente desse cara também é assim? Tangente 5, tangente. Meu Deus, a tangente desse cara de 5 graus é 0,087. Só vai diferir na quarta casa após a vírgula. Tá beleza? Tá duvidando? Pega a calculadora do Windows, cara. Faz o teste. Pega ângulos menores que 10 graus. Calcula o seno, a tangente e compara com o valor do ângulo em radiano. O que tu vai perceber? Que eles todos são aproximadamente iguais. Então vocês concordam que para ângulos pequenos eu posso escrever isso assim, ó? Concorda comigo? Esse ângulo está em radiano.
anos. Agora está em radianos. Beleza. Agora, olha só. O nosso objetivo aqui, para poder matar essa questão, é claro que agora sim, né? Eu não queria resolver só a questão, né? Eu estou, na verdade, até testando se eu aprendi de fato aquilo que eu estudei para a faculdade nos últimos dias, né? Então, ó. Eu quero achar uma fórmula matemática que me permite descobrir aonde a franja é clara, aonde a franja é escura. Eu tentei mostrar para vocês que o fato de a franja ser clara ou escura tem a ver com a interferência ser construtiva. Te mostrei que a luz que sai desses dois pontos está em fase originalmente, porque vem do mesmo objeto. Então, quando uma é crista, a outra é crista. Quando uma é vale, a outra é vale. Porém, se uma onda andar mais que a outra, elas podem se defasar. Se ocorrer uma defasagem de lambda, que é o comprimento de onda, não muda nada, porque elas vão continuar em fase. O problema é quando a defasagem é de meio lambda, aí gera uma franja escura, concorda comigo? Então o negócio é o seguinte, se esse ΔL, que é o quanto um raio andou a mais que o outro, se igualar a lambda, a interferência é construtiva e a franja é clara. E não é só lambda, é n vezes lambda, né? Concorda comigo? Qualquer número inteiro, né? Beleza? Se esse ΔL for igual a lambda sobre 2, a franja é escura, destrutiva. E como é que é o ΔL? É seno de θ vezes d. Concorda comigo? Isso é igual a n lambda. Ou seno de θ vezes d é igual a n lambda sobre 2. Então pronto, galerinha. Agora eu posso achar o valor do n. Tá multiplicando, passa. Seno de θ vezes d sobre lambda é igual a n. Se n, né, nessa fórmula aqui, ó, cada n é uma franja clara. Concorda comigo? Nessa outra fórmula aqui, cada n é uma franja escura. E aí, essa aqui é a franja zero, tá, galera? Essa aqui é a franja zero. N igual a 1 para a franja escura. É a primeira franja escura. Tanto acima ou abaixo. Não interessa se o ângulo está para cima ou o ângulo está para baixo. Vai ser o mesmo, né? Medido para cima ou para baixo. Ah, professor, mas eu queria uma fórmula só. Pode ser uma fórmula só, né? A fórmula pode ser só essa aqui, né? N inteiro, franja clara. Concorda comigo? N pela metade, N sobre 2, certo? N sobre 2, franja escura. Franja escura. O que ele falou pra gente? Ele falou que a quinta franja estava a 10, não é isso? A 10 milímetros. E ele deu esse tamanho aqui, não é isso? Então, show de bola. Vamos lá. A nossa fórmula é essa aqui. Ele falou o valor do seno de θ. Quem é o seno de θ? Pelo que ele falou. Dá para achar o seno de θ, concorda comigo? Porque ele disse esse tamanho aqui e disse esse tamanho aqui, né? É um triângulo retângulo, certo, galera? Esse tamanho aqui é 10 milímetros. 10 milímetros. Esse tamanho aqui é 5 metros. E o ângulo θ era esse aqui que a gente tinha definido. Quem é o seno de θ? Que é aproximadamente igual a tangente de θ, já que é um ângulo pequeno. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó, cuidado, hein? É 10 vezes 10 a menos 3, né, galera? Sobre 5. Então, o seno de θ, que é aproximadamente igual a tangente de θ, que é aproximadamente o próprio θ em radianos, ficou igual 2 vezes 10 na menos 3 radianos. Achei o cara. Substituindo na formuleta, vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui, ó, seno de θ vezes d é igual a n sobre lambda. Quem é o seno de θ? Nós acabamos de descobrir. 2 vezes 10 na menos 3. Quem é a distância entre os orifícios? É o que eu quero descobrir. O n, quem era o nosso n? Era o 5, né? Era a quinta franja, né? 5 vezes lambda
Qual é o lambda? É lambda sobre 2, vocês concordam comigo? Que era a franja escura, né? Então é lambda sobre 2. E quanto é o lambda? Faltou achar o lambda ainda. Veja o lambda. Podia ter falado antes. 3 vezes 10 na 8. O lambda eu quero descobrir qual é a frequência. 6 vezes 10 na 14. Está multiplicando, passa. Vai ficar lambda igual a 0,5, né? 3 dividido por 6. 10 na menos 14 com 10 na menos 8. 10 na menos 6. 10 na menos 6 metros é o valor do lambda. Vamos substituir no lugar do lambda, então. 0,5 vezes 10 na menos 6. E agora é só isolar o D. É só isolar o D. D igual. Está multiplicando, passa. 2,5 vezes 0,5, 1,25 vezes 10 na menos 6 dividido por 2 vezes 10 na menos 3. D é igual a 0,625 vezes 10, passa para cima na menos 3 metros. E na verdade a gente ainda poderia ter escrito 0,625 micrometros. Deixa eu ver o que ele tem aqui de resposta pra gente. Qual era a questão? Era essa aqui, né? Ele responde ali, ó. Por que não tem a nossa resposta? Não era considerando o experimento... Distância à quinta franja clara. Franja clara, o que tem de errado? Não era sobre 2, era para ser um número inteiro de lambdas, né? Então não é um para metade. Então aqui não é sobre 2. Já que aqui não é sobre 2, vamos ver como é que ficou a respostinha final. Aqui fica 2,5 dividido por 2, 1,25. 10 na menos 6 dividido por 10 na menos 3 dá 10 na menos 3 metro. Então 1,25 milímetro. 1,25 milímetro, letra E. Galera, olha só. Claro que eu poderia simplesmente ter pego esta fórmula aqui, ó. A formulazinha está aqui, ó. Franja clara. D é igual a 2N lambda L sobre 2A. Eu poderia simplesmente ter jogado os dados ali, entendeu? Ah, galera, ó, a franja é 5, o número da franja é 5. Só que aí daí, onde é que veio a fórmula? Por que aconteceu dessa maneira, né? Assim eu não usei, eu usei zero fórmula. Eu usei, na verdade, o quê? Ué, vamos entender? A luz sai coerente daqui até ali. Para elas chegarem lá fora de fase, só se uma andar meio lambda mais que a outra. Se uma andar lambda mais que a outra, 2 lambda, elas continuam em fase. Como é que calcula a diferença o quanto uma andou que a outra? É um seno, cara, um seno ali, ó, essa sacadinha que eles vão te cobrar na faculdade, inclusive. Ó. Pronto, aí achamos a formulazinha, e achamos de verdade, sem mutreta. E depois foi só o algebrismo, foi só uma bobagemzinha. Mas não gostei, professor. Tu vai ter no dia do formulário, no dia da prova tu vai ter no formulário aquela formulazinha. Então tudo bem, caiu a experiência de onde? Pode ir no formulário, pegar a fórmula e aplicar. Só que é tão bacana entender o porquê, né? Por isso que eu me permiti gastar um tempinho a mais mostrando a origem da fórmula aí pra galera. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e vamos para mais uma. Eu faço essa antes possível, cara, não, tipo...